dos exemplos mais bem-sucedidos de agronegócio do Brasil. O setor responde por 15% dos empregos formais do Estado e representa 20% do PIB do agronegócio brasileiro. É o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e citros, além de se destacar na produção de hortaliças, ovos, café, carne bovina, borracha e frutas. Quer saber como São Paulo chegou a esse estágio e como estamos trabalhando pelo futuro do agro no estado? Percorra conosco Caminhos do Agro São Paulo, uma websérie com 10 episódios nos quais mostraremos iniciativas, projetos, pesquisas e ações que contribuem para que o produtor paulista tenha uma produção cada vez mais eficiente e sustentável para abastecer o mundo. Cada episódio trata de um trecho desse caminho, com entrevistas com produtores, pesquisadores e técnicos que mostram o que já vem sendo feito e o que está por vir para fortalecer ainda mais o agro paulista. Economia circular, gestão, pesquisa e inovação, regularização ambiental, produção sustentável, agro seguro, comercialização, consumo, exportação e conectividade. Uma live com discussões atuais sobre cada um dos temas fecha a programação de cada episódio da websérie, alternando com um evento online sobre as principais cadeias produtivas do agronegócio em São Paulo. Café, cana-de-açúcar, carne bovina, leite, citros, papel e celulose, olericultura, soja. Uma vez por semana, até dezembro, venha percorrer conosco cada etapa do Caminhos do Agro São Paulo. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui no Caminhos do Agro São Paulo, hoje conversando sobre todo o segmento de papel e celulose, que é uma economia super importante do agro de São Paulo, do agro do Brasil, e cada vez mais ocupando o ambiente de tecnologia que vem da terra, né? Eu acho que essa é um dos grandes patrimônios aqui do Brasil e de São Paulo. É um setor que tem uma receita bruta muito grande, ou seja, são quase 100 bilhões de reais gerados de receita por ano, o que representa aí mais do que 1% de todo o PIB do Brasil. Representa mais ou menos 1,2% do PIB brasileiro. Então sem dúvida alguma, uma potência aqui do agro nacional. E fora a questão financeira, né, esse setor é um setor muito importante porque ele gera muito emprego, né? Nós temos aí quase 4 milhões de empregos gerados no setor de papel e celulose. A gente chama de papel e celulose, mas ele é maior até do que essas duas grandes categorias. Você tem toda a parte de imóveis, nós temos também a parte do plantio de árvores para uso nas siderúrgicas, na produção de aço. Nós temos infinidades aí de trabalhos que são feitos e agora caminhando aí para ainda mais produtos com alta tecnologia. O Brasil produz, né, e o Brasil desenvolveu esse setor, e eu sou amigo e tive a oportunidade de conhecer o Penido, que foi da Aracruz, e é um conhecedor muito grande do setor de papel e celulose, setor de árvores de eucalipto. Ele chama o nosso eucalipto de uma árvore mulata, porque é justamente uma criação, uma árvore que nasceu aqui, ela foi desenvolvida e hoje, rapidamente, ela cresce e pode ser colhida e, portanto, sem dúvida alguma, é tecnologia brasileira. Mais uma vez, a gente mostra a habilidade do Brasil de fazer tecnologia. E hoje, no Brasil, nós temos mais ou menos 9 milhões de hectares. 9 milhões de hectares, que é uma área enorme de eucalipto, de pinos e de algumas outras espécies que são usadas.
São Paulo, o nosso estado de São Paulo, se destaca bastante nesse cenário. Ele está em segundo lugar no ranking nacional, com mais ou menos 1,2 milhão de hectares de árvores plantadas aqui para fins da produção de papel e celulose e outros produtos. E em termos de atividade econômica aqui, em termos de valor bruto da produção, o setor de papel e celulose fica em quarto lugar, com mais ou menos 527 milhões de reais gerados aqui no estado de São Paulo. Hoje, para dividir comigo essa reunião, né, essa conversa no Caminhos do Agro de São Paulo, eu tenho a honra de convidar e participar aqui comigo o lado da pesquisa, né, que é representado pelo Maurício Bordim. O Maurício é um pesquisador aqui da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, trabalha há quase 30 anos no Instituto de Tecnologia de Alimentos. O nome é Tecnologia de Alimentos, mas ele está especialmente dedicado à parte de pesquisa sobre embalagens. Eu também tenho a honra de ter hoje conosco o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, foi 3 mandatos governador do estado do Espírito Santo, já esteve trabalhando também no BNDES e hoje comanda a Indústria Brasileira de Árvores, a IBA, que é a associação que reúne as grandes produtoras, as grandes empresas do setor de papel e celulose. E o Pedro Stefanini, que é da Bracel, e hoje é o maior projeto, o maior investimento no estado de São Paulo, que envolve o agro, tanto a parte agrícola, ou seja, a produção. Nós estamos falando aqui de mais de 120 mil hectares de terras que estão sendo cultivadas para fins de papel, de madeira para papel e celulose, nesse caso, celulose solúvel, né? O Pedro vai explicar para a gente, e um projeto de 8 bilhões aí de reais em Lençóis Paulistas, que é o maior projeto industrial em construção no Brasil. Então, queria dar boa noite a todos aí, umas boas-vindas a todos, e começo conversando aqui com o Maurício. Maurício, conta para a gente um pouco como é que é esse trabalho de pesquisa, de inovação, de tecnologia no Instituto de Tecnologia de Alimentos e essa parte toda relacionada a embalagens, né? Hoje a gente sabe que o FLV, né, frutas, legumes e verduras, precisam ser transportados em caixas. A gente tem toda a tecnologia dedicada ao leite, né, que é o leite de caixinha, que é papel também. Conta para a gente um pouco como é que as embalagens entram nessa ligação entre toda a indústria de árvores plantadas, de papel e celulose, e os outros segmentos do agro. Muito boa noite. Boa noite, secretário. Uma coisa muito importante é justamente esse link entre a produção do setor de frutas, legumes e verduras e as embalagens, né? Só para a gente situar o mercado, o Brasil é o terceiro colocado mundial em termos de produção de frutas. Ele está atrás apenas da China e da Índia. E o número que eu tenho aqui de 2017 é que foram produzidos cerca de 44 milhões de toneladas de frutas só no Brasil. Isso nós estamos falando só de frutas, né? E assim, eu achei uma informação interessante, como uma curiosidade, é que esse setor ele é justamente um diferencial nos pontos de venda, ou seja, nos supermercados. Se a gente pensar num sabão em pó ou numa latinha de molho de tomate, a gente encontra mais ou menos as mesmas marcas em todos os lugares que a gente vai. E o setor de perecíveis, na verdade, é onde os supermercados, os pontos de venda, conseguem se destacar, oferecendo produtos de melhor qualidade, com uma procedência adequada, né? Só que, justamente, a grande dificuldade de a gente conseguir esses produtos de maneira com uma boa qualidade é justamente
a fragilidade que esse tipo de produto apresenta perante o que nós conhecemos como ambiente de distribuição, que são todos aqueles efeitos dinâmicos, choques, impactos que vão acontecer ao longo da viagem, desde o momento que o produto sai do campo até a hora que ele chega na mesa do consumidor final. Né? E, basicamente, a grande dificuldade, nós estamos falando de danos mecânicos. E, historicamente, as embalagens utilizadas para esse setor no Brasil são as embalagens de madeira. Essas embalagens, elas ainda têm um maior volume de utilização, mas gradativamente a gente vem fazendo aí um trabalho de formiguinha, de conscientização dos produtores da importância de fazer o uso de uma embalagem adequada, e no caso, a embalagem de papelão ondulado, ela acaba tendo muitas vantagens em relação à embalagem de madeira. Se a gente pensar que uma embalagem de madeira, ela tem uma superfície áspera, rugosa, que em contato com a casca delicada de um pêssego, de um tomate, ela vai danificar esse produto. Quando a gente vai para uma caixa de papelão ondulado, a gente tem uma superfície muito lisa, muito uniforme, né, que não agride o conteúdo desse produto. A gente tem uma embalagem mais higiênica, uma vez que essa embalagem de papelão ondulado, ela é de viagem única. É muito comum a gente pegar caixas de madeira, né, em trabalhos que a gente tem feito por aí, e visto, elas não são higienizadas entre uma viagem e outra. Então, a gente tem contaminação por resíduos de produtos que viajaram na viagem anterior. Né? O papelão ondulado tem uma grande vantagem, que na hora do transporte dele vazio, ele ocupa muito pouco espaço, ele não precisa ir montado na carroceria do caminhão. Ele é um produto leve. E um outro assunto que está crescendo muito hoje é a questão da sustentabilidade. Lembrar que as embalagens de papelão, elas provêm de matérias-primas renováveis, né? E elas têm uma grande reciclabilidade depois do uso. Né? E tudo isso acaba sendo pontos vantajosos em relação ao papelão ondulado. E aqui dentro do Itaú, nós temos o nosso laboratório de embalagem de transporte e distribuição, onde a gente consegue simular, dentro do laboratório, em condições controladas, aqueles efeitos dinâmicos que a gente vai encontrar durante a viagem. Né? E o último equipamento que a gente adquiriu, há cerca de 2 anos atrás, um projeto com a FAPESP, nós chamamos de mesa de corte, que é, na verdade, uma máquina onde a gente consegue construir protótipos. Então, a pesquisa está muito facilitada, no sentido que eu consigo ter uma ideia, né, em cima de uma necessidade, construir o meu protótipo, levar para o laboratório e avaliar se aquela ideia funciona, consigo fazer uma realimentação, aqui surgiu uma falha aqui que eu não tinha percebido, tal, a gente ajusta e consegue fazer o processo todo de desenvolvimento da embalagem dentro do laboratório. Muito bom, acho que essa é talvez aqui o gancho para a gente jogar aqui para o Paulo, né, Paulo? Como é que a gente tem trabalhado dentro do governo, né, dentro de uma visão aqui de pesquisa de longo prazo, muito alinhado com o setor produtivo, muito alinhado com as empresas e que você comanda tão bem. Paulo, conta para a gente um pouco aí dessa visão desse mercado que é cada vez mais o maior investidor aqui em termos de pesquisa, de novas indústrias, de novos equipamentos, e tem sido um orgulho para a gente, né? Como é que está a visão geral aí desse negócio? Querido secretário Gustavo Junqueira, primeiramente dizer da alegria de estar nesse programa de debates, Caminhos do Agro, São Paulo, né? É a oportunidade que eu tenho também para parabenizá-lo, a você, a sua equipe, pelo bom trabalho que estão realizando no estado de São Paulo. Muito obrigado. Alegria de estar junto com o Maurício, que acabou de usar da palavra, com o Pedro, que vai falar de um projeto importante do setor. Assim, eu acho que
vou apresentar a IBA a vocês, aos que estão nos acompanhando. Indústria Brasileira de Árvores congrega Brasil afora todos que cultivam árvores para fins industriais. Setor grande, né, como o secretário Gustavo informou, né? Setor que está presente no sul do país, no sudeste do país, num pedacinho do Nordeste, né, muito concentrado na Bahia, né, e presente no Centro-Oeste, né, foi uma área de expansão importante, a região de Três Lagoas. Uhum. É uma região, como disse o secretário, que planta 9 milhões de hectares. É uma área que chega a 1% do território nacional. Planta árvores para fins industriais. Mas a outra parte importante, que eu complemento o secretário, é que esse mesmo setor faz uma coisa que é diferenciada no Brasil e chama a atenção do mundo. Ele, ao mesmo tempo que planta, ele conserva. E o número não é pequeno, né? O setor, ele conserva 5,9 milhões de hectares. É só ver o que planta e o que conserva, né? Muitas vezes áreas nativas, muitas vezes restaurando áreas nativas, é um ativo muito importante nesse mundo que nós estamos vivendo, um mundo conectado, em que o consumidor, o cidadão, ele olha o produto agora, ele quer a rastreabilidade do produto, ele quer saber como foi produzido, ele quer saber se a legislação trabalhista foi cumprida, se a legislação ambiental foi cumprida. Então, é um setor diferenciado. É diferenciado também, secretário, porque os nossos produtos, o programa apresentou papel, celulose, eu vou adiantar assim, pisos, placas, são mais de 5 mil produtos, né? Tecidos para fazer roupa, para fazer camisa e assim por diante. É muito ampla a gama de produtos que o setor produz, e esses produtos têm uma qualidade muito importante para esse mundo que nós estamos vivendo de mudanças climáticas. Eles são produtos recicláveis e, na grande maioria, biodegradáveis. Então, assim, é muito importante. Por isso que tem uma tendência forte de substituição de produtos fósseis por produtos vindo do uso da madeira plantada, né, da árvore plantada, e assim por diante. Você vê, olha, hoje nós temos no país uma carteira de investimento desse setor de 35 bilhões de reais. Novas florestas, muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, e novas plantas industriais ou ampliação de plantas industriais. Um dos maiores investimentos do setor é no interior de São Paulo, Lençóis Paulistas, só aí são 8 bilhões de reais sendo investido pela Bracel, mas aí o Pedro fala um pouco sobre esse investimento. Agora, o investimento está espalhado em vários pontos do Brasil. Uma outra característica do setor importante, Gustavo, é que ele entra em áreas degradadas. O avanço do setor no país nesses últimos anos, 10, 15, 20 anos, são áreas degradadas, são áreas que foram usadas para outras atividades, foram abandonadas, ou pastagem muito improdutiva, como eu vi no Mato Grosso do Sul, e que foram substituídos pelo plantio de árvores. Por último, quer dizer, além de tudo isso, ele sequestra carbono. Ele tem uma economia de carbono aí, mercado de carbono já desenvolvido em várias partes do mundo. Quem vai na Califórnia encontra um mercado de carbono, quem vai na Europa encontra um mercado de carbono. Pois bem, esse é um setor que sequestra no crescimento das suas árvores, nas florestas nativas que ele conserva, e nos produtos ele sequestra carbono, que é importante para a questão do clima, para a questão que é o grande desafio do planeta nesse momento. Então, assim, é um setor que tem tudo para crescer, é um setor assim que não dependura no governo, assim, precisa aí de uma política diferenciada. Não, o setor é competitivo mundo afora. A nossa celulose chega em qualquer parte do planeta e é competitivo. As nossas árvores são mais produtivas do que as árvores da Noruega,
da Finlândia, né? Então, assim, a produtividade da nossa floresta é muito superior. Isso tem a ver com os nossos viveiros, tem a ver com os nossos laboratórios, tem muita ciência nesse trabalho, evidente, também tem a ver com as nossas condições climáticas, com o sol que esse país tem, mas, assim, é um setor, só terminando, que tem tudo para crescer, né? E agora, na pandemia, o governo entendeu a sua essencialidade, e aí você teve a oportunidade de ver onde é que está o setor, está dentro da casa das pessoas, está na toalha de papel que você está enxugando a mão, né? Tá no hospital, na máscara cirúrgica, está a presença do setor. Está na alimentação, como disse o Maurício, você vê como cresceu o comércio eletrônico, o e-commerce, e a embalagem vem do setor. Quando você vê a entrega de alimentos na casa das pessoas durante a pandemia, todo esse trabalho que foi feito, está lá, você recebe o seu alimento em casa numa sacolinha que vem fabricada pelo setor. Então, o setor foi considerado essencial, trabalhou e vem trabalhando durante toda a pandemia, com todo o zelo, inclusive com seus profissionais, que são muitos Brasil afora, e assim, é um espaço, meu querido Gustavo, que nós podemos crescer muito no Brasil, gerar emprego, gerar oportunidades, e colocar o nosso produto mundo afora, né? São Paulo produz 14% da celulose que nós produzimos no país, né? Produz 37% do papel que a gente fabrica no país, produz 26% dos painéis de madeira, só para dar alguns números de São Paulo, já que a gente está conversando em São Paulo, né? Então, assim, São Paulo tem um peso, além dos 1,2 milhões de hectares de áreas plantadas que nós temos no estado. Então, assim, é um setor que tem tudo para crescer no Brasil e gerar novas oportunidades para os brasileiros. Paulo, muito obrigado. Acho que realmente é uma honra ter você aqui. Você deu rapidamente uma aula aí do que é o agro brasileiro, né? Isso aí. Produzir protegendo, né? Acho que essa talvez seja o grande slogan aí do nosso agro. Se a gente entra nos detalhes, e um ponto que você não mencionou, mas também existe, é a questão das aparas, né? Não sei se todos sabem, mas toda a parte de coleta dessas embalagens que no fundo são usadas faz parte. O Brasil é um dos países que mais recicla embalagens de papelão, de papel, que são usadas aqui em todas essas. E aí tem uma cadeia interessante, porque tem os catadores, né? Tem Então tem uma questão social muito importante. Tem uma questão social importante em torno, e nós somos o maior reciclador desse material de todo o planeta. Eu acho que é uma marca importante aí que fortalece os argumentos do Maurício. Exatamente. Acho que só faço um paralelo aqui. O primeiro episódio que nós fizemos aqui do Caminho do Agro foi sobre economia circular, e a gente tem um programa no Brasil que chama Programa Campo Limpo, que é relacionado às embalagens de agroquímicos, né, dos pesticidas, dos herbicidas, e o Brasil também é o maior reciclador de embalagens de plástico, né, de PET, que levam esses produtos que são importantes para o agro. 98% de tudo que é usado, de embalagens que são usadas para levar esses produtos, eles acabam sendo reciclados em São Paulo. Então, o programa Campo Limpo da Impev traz esses produtos todos aqui para que sejam reciclados e produzidos novas embalagens. Pedro, o Paulo deu uma visão bastante positiva, interessante, detalhada sobre o nosso setor aqui de árvores plantadas, não vou falar papel e celulose, mas de todos os outros produtos, e vai ficar ainda maior, né? Porque a gente tem acompanhado, o governador João Dória teve em Davos no início de 2019, a primeira reunião que ele teve com investidores foi com o Tanoto, né, que é o maior acionista aí
da RGE, né, que é a acionista da Bracell, e transformou isso nesse grande e enorme projeto do agro aqui no estado de São Paulo. Pedro, muito boa noite, obrigado aí pelo seu tempo, a sua atenção no nosso programa, e conta para a gente um pouco o que é esse projeto, o que é celulose solúvel, né, e como é que isso entra em todas essas cadeias que o Paulo e o Maurício descreveram. Hein? Olá, boa noite para vocês, obrigado pelo convite, secretário, é um prazer estar contigo, poder estar trocando ideias com o Maurício, com o Paulo. Eu acho que isso agrega muito para o nosso setor, que é um setor realmente vencedor, como o Paulo mencionou. Eu quero dividir um pouquinho aqui a questão do que é a celulose solúvel, que gera muita curiosidade, e na sequência eu faço um upgrade de como, por conta anda o nosso projeto aqui. Bom, normalmente a maior parte das empresas de papel e celulose no Brasil, as empresas de celulose, produzem uma celulose denominada kraft, que é para a produção dos produtos, como nós foram mencionados, as de embalagem, que o Maurício citou, a linha de tixo, que foi tão empregada num período de pandemia como agora, a linha de imprimir e escrever, enfim. E a celulose solúvel, ela atua em outros nichos de mercado. A Bracell está no Brasil já há 15 anos produzindo esse tipo de produto. Na Bahia se produz o que se chama de linha especiais dentro da solúvel, né, que são produtos do nível de grades especiais, que estão muito associados à celulose microcristalina para fabricação de produtos farmacêuticos, flocos de acetato para indústria de cigarro, fibras, filamento têxteis, nitrocelulose para fazer tintas. E uma outra vertente da celulose solúvel é exatamente aquela que nós estamos fazendo aqui na Bracell, em São Paulo, que é a linha de viscose para a produção de fios têxteis, né? Naturalmente que a viscose também pode ser utilizada, além de tecidos, para lenços umedecidos, máscaras cosméticas, filmes de celofane, esponjas de viscose, enfim. Tem uma série de aplicações, mas a principal delas está exatamente ligada à indústria têxtil. A indústria têxtil, todos nós gostamos, como disse o Paulo, de ter uma camisa com fibras naturais, que traz conforto, enfim. E à medida que a gente passa a ser uma opção para o mercado de fibras naturais, além do algodão, que tem dificuldades de crescimento no mundo pelas áreas requeridas, a gente se apresenta estrategicamente como um componente para esse setor. Então, essa basicamente são as principais aplicações da celulose solúvel. O projeto, você mencionou do início das conversões do projeto, eu queria aproveitar para falar um pouquinho, então, do que é a Bracell, né? A Bracell é uma empresa que faz parte do grupo RGE. O RGE é um grupo de empresas de classe mundial muito associada a produtos renováveis. E dentro daquilo que a gente chama de linha de fibras, ele tem várias fábricas no mundo e ele é o principal produtor de viscose. A viscose já etapa anterior à fiação do fio têxtil. Ou seja, nós vamos estar produzindo celulose para abastecer esse mercado, né? Fábricas como a Sater, que o grupo verticaliza a produção de viscose em fio têxtil propriamente dito, né? E juntamente com a indústria que nós temos estabelecida na Bahia, buscar manter o alvo do grupo de ser o primeiro fabricante mundial de viscose. O grupo possui 20 bilhões de ativos no mundo todo, sempre em produtos com essa característica. Bom, em relação ao projeto que nós estamos desenvolvendo aqui em São Paulo, naturalmente, como o Paulo mencionou anteriormente, o projeto começa na área florestal, não se faz
celulose sem madeira. Nós temos aqui no Brasil o privilégio de termos como principal aliado, especialmente o eucalipto, uma árvore que, embora seja originária da Austrália, se desenvolveu fortemente aqui, graças aos níveis de estudo que foram estabelecidos desde a década de 60, 70. Aqui em São Paulo nós temos condições extremamente favoráveis. Eu acredito que os principais desenvolvimentos florestais estão aqui no estado, por razões bastante simples, né? Nós não temos grandes variações de elevação, nós não temos clima absolutamente muito quentes ou muito frio, as variações de clima são importantes, e com isso nós temos um incremento florestal que eu diria que é recorde no país, o que possibilita que se produza mais com menos área. O setor usa de muita tecnologia para isso, como o Paulo mencionou anteriormente. O nosso caso, por exemplo, nós temos cerca de 35% de áreas preservadas, né, que é muitíssimo acima daquilo que o Código Florestal prevê, que é da ordem de 20%. Enfim, fazemos todo um trabalho com olho em sustentabilidade, olhando para os aspectos sociais, olhando para os aspectos econômicos, especialmente aspectos ambientais. E o projeto STAR, como nós chamamos o projeto de expansão aqui da Bracell, ele veio exatamente nessa linha. Ele é um projeto para fazer com que essa empresa seja uma empresa de classe mundial, e a gente pretende que sejamos uma fábrica de nova geração. Para isso, além de estar fazendo produtos diferenciados, né, o nosso processo ele é flex, ele tem condição de produzir viscose, que é a nossa vocação, e esse é um projeto que foi desenvolvido com todas as nuances e critérios ambientais muito cuidadosamente. Então, nós fizemos investimentos adicionais para poder sermos olhados como uma empresa de nova geração. Então, provavelmente, nós teremos as menores gerações ambientais do mundo. Nós fizemos, por isso, né, fizemos um nível de investimento adicional. Nós temos hoje equipamentos adicionais nas áreas de recuperação química, de tal sorte que as nossas emissões, por exemplo, de particulados são baixíssimas. Nós deveremos ser, em curto espaço de tempo, a primeira empresa fossil free do mundo, porque nós investimos em gasificação de madeira para atender combustível do nosso forno de cal, que recupera a cal que a gente usa no processo de recuperação. Naturalmente, tem um processo de aprendizado, deveremos demandar algum tempo para o aprendizado, que sempre que se faz algo novo, naturalmente o aprendizado ele acaba sendo um pouco mais custoso, mas vai valer a pena, porque além da gente estar utilizando um biogás a partir desse gasificador, a partir de madeira, né, de uma fonte renovável, nós deveremos usar cascas, resíduos florestais que normalmente você tem na fábrica. Então, a gente acaba que reduz também a geração de resíduo sólido, tornando-os energia para a fábrica. O projeto tem, por conta da celulose solúvel, né, que tem um rendimento mássico baixo e acaba gerando mais licor negro ou sólidos, como a gente chama, para a caldeira de recuperação, que é o coração de uma fábrica de celulose. Nós vamos acabar por gerar algo como 410 megawatt-hora de energia elétrica. Esse projeto vai consumir cerca de 210, e nós vamos estar colocando no grid, dependendo de qual produto está fazendo, algo entre 150 a 200 megawatts. É uma contribuição substancial, 200 megawatts, energia para cerca de 750 mil casas, deve atender 3 a 4 milhões de pessoas. Nós estamos conectados na rede nacional em 440, que também não tem nenhuma outra fábrica que se instalou dessa maneira.
E por conta disso nós tivemos que inovar. Então nós colocamos subestação que só é usada em hidrelétricas de grande porte para reduzir o tamanho da instalação da subestação. Enfim, cuidados extremos em cada parte do projeto. O nosso projeto é desafiador. O principal recurso de uma fábrica de celulose é o recurso hídrico. Nós estamos a 22 quilômetros do rio Tietê e nós faremos a captação de água no Tietê. E como o Tietê aqui na nossa região, felizmente, ele é muito limpo, praticamente a cor é inacreditável que se trata do mesmo corpo d'água, né? Nós, além de fazermos o tratamento primário e secundário, que é o biológico que estava previsto inicialmente, nós também inserimos o tratamento terciário para basicamente mitigar a percepção negativa no rio. Ou seja, fizemos investimentos adicionais para controlar um parâmetro que sequer faz parte da legislação de São Paulo. Então, isso mostra muito desse compromisso da gente ser realmente benchmark de meio ambiente no mundo e de ter ações que sejam absolutamente sustentáveis, né? O projeto tem hoje cerca de 9.500 pessoas no site. Nós permanecemos durante os 4 meses da pandemia com cerca de 4 a 5 mil pessoas. Entenda por período da pandemia aquele período que foi mais rigoroso no estado, né, onde a gente tinha valores ascendentes de caso. Só as medidas que foram adotadas para mitigar a pandemia, dar uma live só por si só, tamanhas foram as medidas que nós tivemos que fazer. O setor fez isso e quem está construindo, quem está edificando, teve que fazer ainda mais ações. Muito bom, incrível aí, hein, Pedro? Projeto sensacional e acho que traz essa credencial, né? E talvez aqui eu dou um salto para dividir com vocês, e o Paulo tem feito esse trabalho de maneira recorrente e consistente, e você também, né, todos nós aqui brasileiros, e o Maurício representando a parte de pesquisa, né, os nossos institutos aqui de São Paulo foram a base para a criação da Embrapa, né? Então, os institutos paulistas datam lá de Dom Pedro II, né? Ainda de um Brasil império, a gente já pensava em tecnologia. E olhando essa tecnologia do agro, né? Que é onde a Bracell, imagino, deve ter enxergado o Brasil com essa capacidade de gerar essa matéria-prima incrível para se colocar aí 8 bilhões de reais. Agora, eu queria só dar uma puxada aqui, perguntar para você, Paulo, depois eu volto para o Maurício e para o Pedro. A gente está fazendo essa live aqui, esse programa, há vários meses já, indo em cada segmento do agro. Todo segmento que a gente entra, toda a cadeia produtiva, o discurso, as informações, os fatos, de maneira diferente, lógico, mas eles voltam na mesma questão. Ou seja, o Brasil é uma potência do agro e é uma potência ambiental, fazendo com que essa dinâmica nos torne realmente um país diferenciado no que tange de uso aí dos seus recursos naturais. Como levar essa mensagem? Ou seja, o Pedro fez aqui uma descrição incrível do projeto de uma empresa estrangeira. Eu tenho sempre colocado que o Brasil foi construído pelos estrangeiros, né? Se a gente olhar aqui os sobrenomes, todos eles chegaram aí ao Brasil em algum momento. Talvez o meu seja que chegou antes aqui e foi criado aqui, mas de maneira geral, como é que a gente leva essa mensagem do agro ou do Brasil tão sustentável e tão sustentado, né, para esses mercados?
E, Paulo, dou para você aí a bola aí para você falar para a gente. Aí eu passo já, acho que a mesma pergunta para o Maurício sobre a ótica da pesquisa e para o Pedro sobre a ótica empresarial. Aí, como é que a gente leva essa mensagem da sustentabilidade e do sustentado para o resto do mundo, do agro? Assim, você vê pelo relato do Pedro que o setor no Brasil, ele se antecipou, né? Assim, quando você agora discute mundo afora o ambiental, o social e a governança, o ESG, quer dizer, se você olhar uma radiografia do setor, o setor já pratica essa relação há muitos anos, né? Assim, há muitos anos no Brasil. Então, assim, o que a gente tem feito é divulgar o setor fora do Brasil. Mas aí a sua pergunta é se isso é suficiente, né? Eu digo que não, né? Eu tenho, assim, a gente tem que ter clareza. Quer dizer, porque a imagem do nosso país, ela se sobrepõe a qualquer exemplo de caso bem-sucedido no país. Então a gente precisa, como brasileiros, né, temos amor ao nosso país, cuidar da nossa imagem. Aí tem uma coisa interessante, assim, para a gente refletir. Muitas vezes eu vejo lideranças importantes do nosso país que, ao invés de procurar o caminho de fortalecer a imagem do Brasil no mundo, fica procurando uma forma reativa de discutir essa questão. Assim, eu vou dar 2 exemplos. Assim, eu detesto o protecionismo. Assim, conceitualmente, eu detesto o protecionismo no mundo. Mas, se eu detesto o protecionismo, eu não posso dar argumentos para o protecionismo. Porque, senão, o protecionismo cresce, né? Em cima dos argumentos que eu entreguei de mãos beijadas para o protecionismo. Então, assim, quando a gente ouve um líder importante dizendo, não, mas tal país da Europa tem uma agricultura protecionista. Ok, e eu não sou a favor, mas eu não vou dar argumento, eu não vou alimentar com bons argumentos essa causa, que é uma causa contra o planeta. O protecionismo é uma causa contra o planeta, né? Eu sou a favor do multilateralismo, eu sou a favor da solidariedade, eu sou a favor da cooperação. Então, assim, às vezes também a gente vê assim, um grande líder apontar o dedo para o país A, B ou C, que há 200 anos derrubou as suas florestas. Como se isso resolvesse o nosso problema nesse mundo integrado, de comunicação integrada, nesse mundo que agora luta contra os problemas climáticos, não resolve o nosso problema. Sim. Muito pelo contrário, se eles há 200 anos fizeram alguma coisa errada, eles estão perdendo competitividade nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, assim, aí eu chego no âmago da sua pergunta. Se eu quero projetar o Brasil no mundo, eu vou cuidar dos recursos que eu tenho. Se eu tenho a maior floresta tropical do planeta, eu tenho um ativo. Olha bem a força disso. Se eu tenho a maior biodiversidade do planeta, eu tenho um ativo. Se eu cuidar bem dos meus ativos ambientais, eu estou cuidando da marca Brasil. Eu estou cuidando do Made in Brasil. Quer dizer, se eu cuidar bem dos meus ativos, eu fortaleço os produtos brasileiros no mundo. Eu acho que essa é a estratégia. E essa estratégia não é de A contra B, né? Aliás, eu não gosto disso. Esse negócio de ficar essa brigalhada que a gente assiste muitas vezes nas redes sociais, eu digo sempre, isso não dá camisa a ninguém e tira muitas vezes a pouca camisa que a gente tem, né? Então, assim, eu acho que nós precisamos fortalecer a marca Brasil. Essa tinha que ser a nossa estratégia, né? E não é estratégia do partido tal contra tal, nada disso, é uma estratégia do país, né? Se tem uma coisa que nós temos nesse momento, Gustavo, é uma enorme janela de oportunidade no mundo, sim, porque nós temos uma base sólida que se a gente cuidar corretamente,
a gente projeta o Brasil de uma maneira extraordinária. Aí você vai ver aquele consumidor, aquele jovem consumidor que quer saber como foi produzido, quer rastreabilidade de produto, quer isso, quer aquilo, ele vai olhar e vai dar de cara com o Brasil e com os produtos brasileiros. Isso vai dar mais emprego no Brasil, isso vai dar mais renda no Brasil, isso vai dar mais oportunidades para o Brasil e para os brasileiros. Então, assim, eu acho que nós precisamos trilhar esse bom caminho, e as pessoas, não adianta você falar isso que as pessoas não querem ouvir. Eu não sou dessa escola. Eu, quando encontro uma porta fechada, Gustavo, sabe o que eu faço? Eu bato. Se ela não abrir, eu dou um tempinho, volto e bato de novo. Eu sou daqueles que acham que bons argumentos e água mole em pedra dura acaba chegando a bom termo. E nós vamos chegar a bom termo, eu tenho certeza, com um debate educado, racional, propositivo, colaborativo. Nós vamos trazer o nosso país por um caminho sólido e não queremos ser a eterna nação do futuro, não. Nós queremos realizar esse futuro no presente, e é possível realizar esse futuro no presente. Olha, o agro mostrou isso 50 anos atrás. Você é professor disso, Gustavo. Nós estávamos importando alimentos. Hoje nós estamos ajudando a alimentar o mundo. Nós estamos alimentando mais de 1 bilhão de irmãos e irmãs nossa, mundo afora. Quer dizer, o que fez isso? Né, Paulo? Oi? Alimentando e embalando, né, com embalagem e... É isso. Assim, e fazendo a casa ainda. O que foi isso, né? Você colocou a junção dos institutos de pesquisa e fomos fazer a Embrapa, e fomos olhar o que é uma agricultura tropical. A gente ficava tentando copiar a agricultura de países que têm uma realidade diferente da gente, um solo diferente da gente, um clima diferente da gente, e nós desenvolvemos a nossa tecnologia. E nós estamos aí colocando algodão mundo afora, nós estamos colocando soja mundo afora, nós estamos colocando proteína animal mundo afora, nós estamos colocando celulose mundo afora, quer dizer, produtos vindo das árvores cultivadas. Então, assim, eu acho que esse é o bom caminho. Assim, eu acho que eu vou voltar a falar isso, peço até desculpa, mas porque eu acho assim, essa coisa de raiva, de ódio, isso não ajuda, sabe? Não ajuda, não ajuda. Não ajuda. A gente tem que procurar caminhos, né, e transformar. Acho que a grande meta no país é transformar tanto potencial em oportunidade, principalmente para os jovens brasileiros. Isso é que nós precisamos fazer. O agro mostra o caminho aí, de uma maneira muito, muito contundente, né? Mas nós precisamos desse caminho nos serviços, de uma maneira geral, na indústria de uma maneira geral, e assim por diante, né? Não tem nem dúvida. Acho que o agro, a essência do agro é tomar o risco, né? Daquele solo, de jogar aquela semente e, de fato, contar com a capacidade de gestão, né, dos seus gestores, aí, dos produtores rurais, da integração com os setores industriais, com serviços, e fazer com que esse grande centro de convergência, que é o agro, acabe gerando toda essa externalidade, né, que muitos usam essa palavra. E aí eu passo para o Maurício. Maurício, como é que você, olhando aqui essa análise do Paulo aqui, muito, muito, muito boa sobre o agro, sobre o setor, né, de celulose, de papel, de árvores, e o que o Pedro colocou, com tanto investimento estrangeiro, chegando, olhando, 120 mil hectares, né, Pedro? Mais ou menos, acho que é essa a sua gestão territorial. Maurício, com o chapéu aqui de pesquisador, né, que também tem que descobrir o novo, olhar onde setores já muito eficientes, já muito avançados, né? Talvez a agricultura é dos setores mais antigos que nós temos e, no entanto, o mais moderno aí no Brasil, com tanta inovação e tal. Como é que você olha esses novos desafios aí para o século XXI em termos de
embalagens, né? Que é o que você se dedicou aí, tem se dedicado o tempo todo. Sim, eu acho que o caminho que levou a essa situação toda foi justamente a pesquisa, né? Eu acho que ela faz parte dos alicerces que permite a nação crescer, a indústria se desenvolver, né? E a gente aqui fazendo o nosso trabalho de formiguinha, ajudando um setor, uma determinada indústria a crescer, né? Como você mesmo falou no começo, a questão histórica, né? Nós temos o Instituto Agronômico de Campinas, que é um dos institutos da Secretaria, que é do século retrasado, na verdade, nós já mudamos, já estamos no século 2000, e a pesquisa que se faz hoje no Brasil, ela está no mesmo nível da pesquisa que acontece ao redor do mundo, né? De uma maneira muito importante pelo desenvolvimento das universidades, das universidades públicas, das universidades privadas, dos institutos de pesquisa, né? Nós temos indicadores aí que colocam as nossas pesquisas e os nossos resultados em patamares bastante equivalentes ao restante do mundo, né? E a gente tem que continuar seguindo nesse caminho para que possa servir como vamos dizer assim, um ponto de apoio ao desenvolvimento econômico, né? Sempre baseado em conhecimento para conseguir os melhores resultados. Muito bom, muito bom. Ô Pedro, vamos fazer aqui uma provocação, né? Nós temos várias dificuldades no Brasil. Acho que a questão regulatória é um problema grande, a questão da burocracia, né? O custo Brasil é um desafio enorme. A questão tributária aí que está na pauta nossa todos os dias, seja no nível estadual, seja na questão federal, e de repente a gente enxerga um investidor olhando para esse país que nós aqui brasileiros temos críticas duras, né, porque a gente quer melhorar, fazer um investimento enorme como esse que está sendo feito pela Bracel, pela RGE, aqui em São Paulo. Como é que é esse processo de decisão, né? Como é que a gente consegue atrair, com todas essas adversidades, um investimento dessa natureza para cá? Bom, eu entendo que na linha do que o Paulo mencionou antes, eu acho que nós temos mais virtudes do que defeitos nesse país, né? E o principal deles, olhando para o agro, é o eucalipto, né? E quando você tem uma árvore se desenvolvendo em 6 anos e meio aqui no Brasil, você precisa de 50, 60, 70 anos na Escandinávia, você precisa de 40, 50 anos no Canadá, nos Estados Unidos, enfim. E é bem verdade que nós precisamos avançar com essas questões que você mencionou, Gustavo. Eu entendo que, inclusive, associativamente, o Paulo nos representa. Eu costumo dizer que o setor de celulose e papel, agora a indústria brasileira de árvores, precisa aprender, como dizia a minha nona, a cacarejar, né? Ela dizia sempre isso do porquê que se vendia mais ovos de galinha do que ovos de pato, né? Então, o setor faz muito, o setor avançou muitíssimo em pesquisa e tecnologia. O que o setor de celulose investe em pesquisa florestal, pesquisa industrial, é realmente um valor absurdo quando compara com os outros setores, e por vezes ele é muito fechado e não divulga as suas ações. É fato que no Brasil a gente tem coisas para serem otimizadas, né? Porta de portos não são escancaradas, você tem que adquirir uma porta, enfim, tem um sistema tributário que precisa ter uma série de especialistas, é difícil de explicar isso para o estrangeiro,
Mas eu penso que a principal preocupação que o estrangeiro tem quando pensa em internar investimentos aqui passa pelas nossas instituições. E, bem ou mal, nossas instituições estão todas em pé, né? E eu acho que a segurança jurídica, especialmente que o Estado como São Paulo traz para o investidor externo, é importantíssimo. O cara precisa ter a certeza de que as coisas não irão virar pó à indicação de uma caneta, né? Então, segurança jurídica é muito importante e eu penso que esse é um fator primordial, é isso que precisa ser convencido o investidor externo prioritariamente. Eu queria só pegar um gancho um pouco do que o Paulo disse. Eu acho que o brasileiro precisa, de fato, se orgulhar mais daquilo que a gente faz aqui. Às vezes, nós que somos de uma indústria, de um setor tido como commodity, né? As pessoas falam, pô, o Brasil só produz commodity, tem que se especializar mais. Nós somos um território continental, por que nós temos que ter tão pouco apreço de ser um produtor de commodities? Realmente, esse é o tipo de coisa que me incomoda também, e por vezes as pessoas não têm bons argumentos para sustentar. Se nós somos um território continental, se nós temos aqui o privilégio de ter um agronegócio que se sustenta pelas nossas condições climáticas, pelas nossas condições territoriais, no Brasil se planta do Iapoca ao Chuí com mais ou menos dificuldade, mas com uma quantidade de áreas produtivas absurdas, não só para o nosso setor, mas para todos os demais, como o Maurício mencionou. Por que nós deveríamos ser ressentidos de ser produtor de commodity? Então, isso realmente é algo que incomoda. O exemplo de quem vem e investe no Brasil, eu acho que ele é absolutamente positivo para quem olha o Brasil com ressalvas, né? Eu acho que a Bracel é um exemplo disso. O nível de investimento que está se produzindo aqui é elevado, o investimento social é muito alto. Nós estamos em mais de 90 cidades agora com as demandas florestais, e a gente consegue enxergar hoje em cada pequena cidade que a gente entra o tamanho do benefício que uma indústria consegue trazer para as populações. Foi o que nós fizemos, inclusive, nesse período de pandemia mais agudo, onde nós pudemos estender a mão para muita gente. Então, eu penso que o investimento externo, o secretário, ele é um estímulo para a gente olhar para dentro com outros olhos, com olhos menos receosos, olhar para a gente com um pouco mais de altruísmo, de amor próprio, porque eu concordo com o Paulo que esse discurso de que nós vamos dar certo um dia, eu não tenho tempo para isso, né? Eu acho que uma parte das pessoas não tem tempo para isso. Nós temos que fazer isso resolver agora, não é isso, Paulo? Posso... Nós já demos certo, né? Eu tenho dito que posso complementar o Pedro? Assim, pode, lógico, Paulo. Se você olhar São Paulo, né? Assim, partindo de São Paulo, vamos andar um pouquinho pelo Brasil. Quer dizer, o ano passado a West Rock inaugurou uma planta industrial em São Paulo, né? É outra empresa estrangeira, Porto né? Feliz. Empresa americana que investiu Porto Feliz. aqui. Mas vamos olhar duas empresas que estão em São Paulo também, que têm relevância, né? Você pegar a Duratex, está fazendo um grande investimento no Brasil, celulose solúvel também, no Triângulo Mineiro. Uma planta moderna também, como explicou o Pedro. São plantas que é o último avanço mundo afora, né? Se você apanhar mais duas empresas que estão em São Paulo, quer dizer, a Klabin está fazendo um investimento aqui do lado, no Paraná, Puma 2, um belíssimo investimento. Se você pegar a Suzano, São Paulo também, você vai ver que hoje é a maior produtora de celulose de fibras curtas do mundo, né? Do mundo. Então, assim, é um setor muito... tanto os grupos nacionais, eu estou fazendo essa colocação, como Duratex, Suzano, Klabin,
como Bracel, como West Rock, como Internacional, estão presentes, investindo e evoluindo. O que nós precisamos aí na sua pergunta, Gustavo? É melhorar o ambiente de negócio. Isso é que é o nosso desafio. É isso que o Pedro falou. Assim, nós precisamos facilitar a vida de quem quer trabalhar no país, né? Assim, nós precisamos desburocratizar o país. Quem quer trabalhar, gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidades, a gente precisa arranjar um belo tapete, né? E colocar para receber com honras e circunstâncias. É isso que nós precisamos, criar essa cultura no país, né? Quer dizer, o Estado não pode ser uma rota de obstáculos para quem quer empreender no nosso país. Quer dizer, e aí a palavra é essa, é ambiente de negócio, de uma maneira geral, desburocratizar essa legislação tributária do país, que é um inferno, vamos colocar claro. Eu acho que facilitar toda a questão regulatória na área ambiental, e aí eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que vai tocar todos que vão assistir, sabe? Burocracia não melhora meio ambiente, não melhora. Não é embargo de gaveta, não resolve o problema de uma recomposição florestal. O que melhora o meio ambiente são ações concretas, e muitas vezes é na compensação de um investimento privado que você vai encontrar uma restauração importante do meio ambiente, uma compensação importante para a caminhada da sustentabilidade. Então, assim, eu acho que é isso. Se a gente começar a facilitar a vida de quem quer empreender no país, eu acho que já é um passo grande. Mas você vê que o país tem potencial, porque mesmo com essa corrida de obstáculos, os estrangeiros estão vindo. Os estrangeiros estão vindo e estão fazendo investimentos bilionários no nosso país. Eu sempre me lembro do ex-ministro Furlan, né, fundador aí da família fundadora da Sadia e hoje BR Foods. Ele sempre fez uma comparação, né, de um corredor, né, de um atleta que está numa maratona. O Brasil é um atleta, só que ele é um atleta com uma mochila nas costas cheia de pedra. E se você for pegando a mochila e tirando as pedras, ou seja, nós já estamos treinados, né? A gente consegue correr, nós somos ágeis, somos responsivos, adaptados àquele desafio. O que falta para a gente é ter a capacidade de, durante a corrida, tirar essas pedras, que é a burocracia. Acho que o agro, o que eu tenho feito muito nesse Caminhos do Agro é mostrar que o agro, sem dúvida alguma, é um farol. Ele não é um setor, o que talvez fica parecendo para as pessoas, de que o agro é todo ele homogêneo, né? De que do sul ao norte nós temos uma coisa única que chama agro. Na verdade, nós criamos essa marca, né? A gente criou essa visão para que justamente nós possamos administrar esse ecossistema heterogêneo. E agora a gente precisa começar a separar aqueles que são a linha de frente, aqueles que são os exemplos, e começar a usar esses exemplos para definir as regras de conduta, a dinâmica que precisa ser empreendida em todo isso, sem deixar ninguém para trás. Ou seja, toda a parte de educação, educar, nós temos acho que alguns elementos, alguns programas que eu gostaria só de citar aqui antes da gente caminhar para o final e fazer as considerações finais, mas um programa é o Mais Gestão, Mais Renda, ou seja, a gente olhou para o agro hoje, olhando os exemplos que foram citados aqui hoje, olhando para a pesquisa, e percebeu que o produtor rural e que o empresário, mas fundamentalmente esse projeto foca no pequeno e no médio empreendedor rural, nós temos as tecnologias, nós temos as prateleiras de tecnologia. O que diferencia uma grande companhia que administra 120 mil hectares de terra, como a Bracel, em produção agrícola, né, de eucalipto, de um pequeno produtor, fundamentalmente gestão, né? Fundamentalmente entender ativos e passivos, entender
a gestão de pessoas, entender gestão de risco, gestão financeira, gestão ambiental e como a composição desses elementos todos traz mais renda, traz resultado, traz crescimento. Então, é levar através da educação para essas pessoas. Só em São Paulo, por exemplo, nós temos aí 350 mil propriedades rurais, né? Nós temos a cana-de-açúcar como principal setor. Aqui nós estamos falando de papel e celulose como o quarto maior setor, mas nós temos 350 mil propriedades. Dessas 350 mil propriedades, nós temos mais ou menos 100 mil propriedades, 100 a 120 mil, que são pequenas propriedades, e temos aí mais ou menos 3 milhões de pessoas que moram no campo, fora aquelas que fazem a idas e vindas todos os dias de pequenas cidades. Então, precisa levar esse conhecimento do território rural e integrar, né? Outra palavra importante é integração. Seja nesse segmento aqui que nós estamos falando, os proprietários que produzem, nem tudo é produzido pelas empresas, né, como a Bracell. Você tem vários produtores rurais produzindo para a Bracell, baseado em contrato, baseado em toda uma regra de governança. Nós temos que fazer integração, como tem no frango, como tem na cana-de-açúcar. Quanto mais gente nós integrarmos ao sistema agroprodutivo, que tem a governança, que tem a preocupação de longo prazo, mais recursos nós vamos conseguir captar. Então. Outro programa importante, vocês citaram várias vezes aqui a questão da gestão ambiental do setor de papel e celulose. Outro programa importante é o programa Agrolegal, onde nós, de fato, estamos implantando o Código Florestal, que foi aprovado em 2012, né? Nós estamos em 2020, caminhando para 2021, implantar o Código Florestal brasileiro no estado de São Paulo, através de um programa que vai trazer aqui a recuperação de mais ou menos 800 mil hectares de florestas, sendo APPs, nas áreas de preservação permanente, uma parte importante, e as reservas legais, que a gente tem orientado muito para que essas áreas sejam compensadas nos parques estaduais, nas unidades de conservação. Por exemplo, a Bracell está fazendo um grande projeto, ela precisa ter toda uma escala para produzir. E nada mais razoável do que usar esses parques, muitos deles não regularizados pelo governo ainda, que a Bracell possa ser possa usar essa ferramenta de compensação, de recuperação desses produtores, desses proprietários rurais todos que ela está agora trazendo, integrando a sua operação, usar essas ferramentas. Então, a gente tem olhado muito isso, e uma coisa que tem nos guiado muito é a questão do agro ser fundamentalmente, no Brasil, diferente de outros países do mundo, onde ele tem aqui no Brasil o setor privado, né? Como o grande protagonista. Não é o Estado. O Estado, ele tem um papel, como o Maurício destacou aqui, da pesquisa, né? Sempre aquela pesquisa que é a pesquisa, como eu chamo, aquele vagão, né? Aquela locomotiva que vai tirando a neve depois da nevasca, para mostrar que tem um trilho ali, que tem um caminho. E o setor privado vem atrás, de fato, fazendo pesquisa, já com aquela estrada conhecida do agro brasileiro. Então, acho que o agro realmente mostra a sua resiliência, o seu poder, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, e a gente vê o setor privado, de fato, aproveitando esse ambiente, e quanto mais o governo não atrapalhar, melhor será o resultado do próprio governo e do próprio país e das pessoas como um todo. Paulo, Pedro e Maurício, eu queria só, rapidamente, os seus comentários finais, para que a gente fechasse aqui. Nós já estamos aí há mais de 1 hora, se deixar a gente fala aqui a noite inteira, mas temos que chegar ao final, senão o nosso telespectador ou nossa audiência nos abandona aqui, né? Paulo, vamos começar com você, aí eu passo para o Maurício e fechamos aí com o Pedro. Como falei no início, assim, uma alegria estar aqui nesse programa
Caminhos do Agro São Paulo, né? E eu acho que o avanço tecnológico e essa conexão que o mundo está vivendo e aprofundou muito na pandemia agora, permite isso, né? Permite reuniões importantes, temas importantes, difusão de conhecimento. Eu acho que o país precisa facilitar a vida de quem quer empreender, como eu estava dizendo na resposta anterior, e o país precisa melhorar a instrução dos seus jovens, né? Acho que toda vez que a gente conversa sobre o Brasil, a gente precisa pensar nisso, né? Nós temos uma educação básica ainda muito deficiente, né? Colocamos muito dinheiro de 2000 para cá, quase dobramos o dinheiro como proporção do PIB, para ver como é que gestão, isso que o Gustavo estava falando, é importante. Nós dobramos o dinheiro e quase não mexemos um ponteiro na avaliação do PISA, que é o que avalia a educação mundo afora. Então, assim, muitas pessoas falam comigo, é dinheiro. Nem sempre é dinheiro. E nem sempre mais dinheiro resolve coisas que não estão funcionando bem. Às vezes é melhorar a qualidade da gestão. Então, assim, nós precisamos melhorar a educação do nosso país, precisamos desburocratizar, ter uma reforma tributária que simplifique, precisamos melhorar o Estado brasileiro. Assim, precisamos reformar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi feito por um tempo que já não existe mais. É caro, entrega pouco. Nós precisamos injetar produtividade no Estado brasileiro. Eu acho que nós temos hoje 2 caminhos, meu secretário. Um é o velho caminho do fácil, né? Do fácil, do simples, que o Brasil seguiu a vida inteira e deu com os burros na água. E o outro é o caminho certo, né? Nós temos que ousar tomar a estrada certa, fazer as coisas que precisam ser feitas, e eu tenho certeza que aí sim nós vamos colher bons resultados. Parabéns a você, mais uma vez, pelo trabalho, a sua equipe, que é uma boa equipe de trabalho, responde às demandas toda vez que a gente aciona, e parabéns por essa invenção aqui também, que isso aqui é uma inovação, da gente poder debater os diversos setores do agro paulista e levar esse conhecimento para o conjunto da sociedade. Muito bom. Foi um prazer estar junto com você, Pedro, e também o Maurício. Prazer grande. Super obrigado, Paulo. É uma honra nossa aqui dividir esse palco com você. Maurício, seus comentários finais aí. Inicialmente, eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês. Acho que foi um debate muito legal, muito de alto nível pelos participantes. E lembrando, né, que eu acredito tanto que eu vivo a pesquisa há quase 30 anos da minha vida profissional, então eu realmente acredito que ela é a base do conhecimento, é a base que vai permitir o desenvolvimento industrial, econômico do nosso país. Muito bom, super obrigado, Maurício. Participação importantíssima aqui da pesquisa aí. Pedro, palavra final sua. Eu agradeço, Gustavo, o convite, foi um prazer estar contigo, Paulo, contigo, Maurício. O empreendimento do tamanho do que a Bracel está fazendo aqui, fazendo as coisas acontecerem da muda até ao tecido, passa por desafios assim realmente enormes. Eu entendo que parte da nossa missão aqui não é só estabelecer uma indústria, mas é tornar a vida das pessoas melhores, né? Isso é um valor importante que o grupo traz consigo, inclusive. Eu acho que nós temos conseguido, e eu acho que nós precisamos disso enquanto país também, tecnificar nossos jovens. Nós estamos fazendo um programa de treinamento, inclusive com a ajuda do Estado de São Paulo, extremamente grande. Nós temos instituições como o SESI, como o SENAI, que provam toda hora que é possível fazer e fazer bem feito, em curto espaço de tempo. Então, nós estamos trazendo muita gente para o nosso ambiente de trabalho, estamos criando oportunidades que antes não existiam, estamos na linha do que você mencionou, Gustavo, estabelecendo uma quantidade de parcerias importantíssimas com pequenos produtores. Nós temos várias modalidades que são praticadas no país, a gente tentou não reinventar a roda, mas fazer modelos que remunerem bem, que tragam as pessoas para participar do investimento, que quer ser vitorioso e que, naturalmente, quer ter as pessoas torcendo a favor e não contra, né? Parabéns pelo Caminhos, é uma iniciativa inovadora e super interessante. Foi um prazer estar com vocês.
Espero que a gente tenha chances de nos encontrarmos rapidamente. Abraço para vocês. Com certeza. Obrigado, Pedro, e parabéns aí por comandar esse investimento enorme e engajar tantas pessoas nesse desafio, que é produzir com escala, produzir com o estado da arte, né, da tecnologia aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Eu queria fechar do meu lado aqui, primeiro agradecer todos vocês e colocar, Paulo, um tema que você tocou aqui e que eu queria estressar. O Estado brasileiro, ele não pode ser concorrente do setor privado. Acho que eles precisam ser parceiros. Acho que muitas vezes onde a gente vê uma confusão, onde a gente vê problemas, é o setor privado, o Estado não abrir espaço para que o setor privado ocupe aquele espaço. O Estado precisa ser um Estado muito mais eficiente, sob o ponto de vista de observador e de fazer o que eu chamo da liderança da iniciativa, né? Mostrar aonde a gente quer chegar, qual é o ponto onde o Brasil deve seguir e apoiar o setor privado para que ele nos leve até lá. Se nós sempre olharmos para o Estado para ser quem vai carregar o Brasil, a gente primeiro carrega menos gente e depois a gente carrega numa velocidade muito menor do que a população de fato precisa. Eu acredito fundamentalmente que o Estado parceiro do setor privado vai nos levar aonde a gente quer chegar. E é isso que a gente tem feito aqui, trazido o Estado, trazido a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, para olhar os bons exemplos, olhar os bons casos que existem no agro e, a partir daí, trabalharmos em conjunto para chegar num Brasil ainda muito melhor do que esse Brasil que a gente conhece e que tem tanto orgulho de ser brasileiro. Bom, super obrigado a vocês. Na semana que vem, nós estamos de volta, nós vamos falar de consumo na semana que vem, que é, na minha opinião, a decisão fundamental da produção. Todo dia as pessoas vão e fazem o seu dia decisões de consumo. E essas decisões de consumo é que vão vão movimentar a produção. Portanto, é um debate muito interessante na semana que vem, falar de consumo aí no Caminhos do Agro de São Paulo. Pessoal, super obrigado.